Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Leonardo Smirnov e o meu canal aqui é focado em masculinidade, ou seja, o meu papo aqui é para homem. E o que eu gostaria de falar no vídeo de hoje é sobre como ser um homem, ou na verdade, como ser um homem no século XXI, certo? E por que essa pergunta ela é tão importante? Porque na verdade o conceito ou significado de masculinidade ele se perdeu. Se você sair na rua e perguntar para qualquer cara o que é masculinidade, ele não vai saber falar. Ou ele vai falar um conceito muito, mas muito raso de masculinidade. E o meu canal aqui, ele é focado simplesmente em trazer os valores que se perderam de volta. É claro que o princípio é o mesmo, mas a prática muda, porque afinal de contas nós não estamos em, por exemplo, 1700 ou 1800, certo? Nós não vamos retornar a práticas do passado, mas a princípios do passado. Eu quero que isso fique bem claro aqui, certo? E a pergunta que não quer se calar é a seguinte: como ser um homem no século XXI? Bom, vamos lá. Ser um homem no século XXI, ele não só é um ato de resistência, mas também um ato de necessidade. Porque, afinal de contas, a nossa sociedade moderna, ela não apenas ignora os valores que definem a masculinidade, mas também trabalha ativamente para desmantelá-los. Por exemplo, os homens, hoje, eles são incentivados a serem fracos, submissos e dependentes. E esse conceito que é passado de masculinidade, ele é um conceito completamente negativo. Você pode jogar, por exemplo, masculinidade em qualquer lugar, que ele vai ser rotulado de masculinidade tóxica ou masculinidade frágil, certo? E sabe qual que é o resultado disso? Sabe qual é o tamanho da merda que isso vai dar? Na verdade, já está dando. Nós temos uma geração perdida, afundada em vícios, preguiça e falta de propósito. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Nós veremos a ruína de uma sociedade. E o que você precisa entender é que ninguém vai te ensinar a ser homem. Infelizmente, a mochila que deveria ter sido passada, você não foi passada ou foi muito pouco passada. Pensa numa mochila com um monte de livros, que lá o seu bisavô passou para o seu avô, e seu avô passou para o seu pai. Só que ao longo do tempo, essa mochila ela foi diminuindo, ao invés de ser acrescentada, não, ela diminuiu. E aí quando chegou em você, tinha apenas 2, ou um, ou nenhum livro nessa mochila. E aí você acabou se perdendo no quesito o que de fato é masculinidade, ou o que de fato é ser homem. Afinal de contas, a grande maioria dos homens, sim, principalmente aqueles criados por mães solteiras que não tiveram uma presença paterna, seja na sua infância, seja na sua jovialidade e também na vida adulta, foram criados por mulheres. Na nossa grande parte, a gente passou a nossa vida com mulheres. Desde ali da creche até os ensinos primários, ali ensino médio, fundamental, a gente passou rodeado de mulheres e ouvindo coisas ditas por mulheres. A gente não participou de um ciclo, por exemplo, de homens, como se fazia, por exemplo, em 1700, ali em 1600. É claro que, como eu disse no começo do vídeo, o princípio é o mesmo, porém a prática muda. Só que nesse momento, nem princípio nem prática estão sendo colocados. Isso se perdeu. E hoje, masculinidade, ela é rotulada, ela tem vários rótulos, né? Ela é rotulada como algo tóxico, como algo agressivo, como algo desnecessário. Esses dias eu estava vendo, eu pesquisei o termo ali, masculinidade no Instagram, o que me apareceu de hashtag de masculinidade frágil, de masculinidade tóxica. E, cara, é cada conceito assim que, cara, chega a dar um nó na garganta, dá vontade de pegar e comentar e xingar. Só que, cara, eu penso o seguinte, essas pessoas nunca estudaram masculinidade, nunca sequer estiveram na pele, e geralmente sabe o que é? Mulher falando de masculinidade.
Eu já falei aqui que mulher não deve falar de masculinidade. A mulher cuida do canto dela e a gente cuida do nosso. Eu falo de masculinidade. Mulher não fala de masculinidade. Mulher não tem que ditar regra, por exemplo, em como o homem deve ser, agir ou pensar. Que fique bem claro isso. Homens devem ensinar homens, mulheres devem ensinar mulheres. Eu não tô aqui atacando, só que tem muita mulher, cara, que acaba, sabe, enchendo o saco demais, querendo dar palpite aonde nunca foi chamada. Eu recomendaria essa mulher a ler um pouquinho dos aforismos de Baltazar Graciano. Mas vamos lá, vamos começar o vídeo aqui. E a primeira coisa que tu deve entender para ser um homem no nosso século XXI, um conceito que era simples no passado, mas que infelizmente se perdeu, é encarar a verdade. E essa primeira verdade que eu lhes trago aqui é parar de se esconder atrás de desculpas. Primeira coisa que tu precisa entender, que você precisa entender, seja você jovem, seja você adulto que tá me escutando, cara, eu tenho 19 anos, tá? Mas eu sempre soube disso. Ninguém se importa com suas dificuldades, ninguém é obrigado a te amar e ninguém é obrigado a gostar de você. Aceita essa merda de uma vez? Por exemplo, eu me lembro que no tempo de escola, eu via muitos caras gostando de meninas. Eu principalmente já até gostei de meninas. É óbvio, né? Eu sou hétero. Eu sou casado hoje em dia com uma linda mulher, uma esposa incrível. Mas no passado, ali com os meus 12, 13 anos, era comum muitos meninos ali gostarem de meninas. E se esse amor não era correspondido, né? Era feito até música, dizendo que o amor não era correspondido ali, dizendo que a menina não gostava dele, que ele amava a menina. Cara, é claro que na época em si não havia maturidade alguma. Afinal de contas, quando você é jovem, você não tem maturidade nenhuma. Mas uma das coisas que eu aprendi com o tempo é que, cara, ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a te amar. Ah, eu amo uma pessoa, ela não me ama. Dane-se. Ela não é obrigada a amar você. Certo? Ninguém é obrigado a nada. Porque afinal de contas, ninguém é obrigado a nada que não esteja na lei. Afinal, a própria Constituição brasileira, que infelizmente não funciona, está escrito isso. Ninguém é obrigado a fazer nada que não esteja prescrito em lei. Ou seja, ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a se importar com suas dificuldades. Ah, Smirnov, mas o meu pai estava ausente. A minha infância foi difícil. O sistema é injusto. Tudo bem, talvez. Não vamos também ser aqui absolutistas demais, fundamentalistas demais, radicais demais. Isso afeta? Óbvio que afeta. A ausência de um pai afeta de forma. A infância difícil afeta de alguma forma. O sistema em si afeta a vida das pessoas. Você paga mais impostos, seu poder de compra diminui, você não consegue ter uma vida digna, você não consegue ter uma vida um pouco mais fácil, entende? Mas, cara, reclamar disso não vai mudar a sua realidade. E, cara, essa vida, ela é implacável com os fracos. Homens que passam os dias choramingando sobre as injustiças que enfrentam são os mesmos que continuam atolados na mediocridade. E sabe por quê? Porque o tempo que você gasta lamentando é o tempo que deveria estar gastando para sair do buraco. Essa é a primeira verdade que tu deve entender para ser um homem no século XXI. Que ninguém não está nem aí para você. Opa, falei errado, né? Ninguém se importa com você. Ninguém se importa com suas dificuldades, certo? Homens que vencem não são aqueles que tiveram as melhores condições, são aqueles que olham para a bagunça à sua volta e decidem que vão superar isso, custe o que custar. São homens que lideram a própria vida. Então, lidere o percurso da própria vida. Crie a sua história. Não é aquela frase que diz sem risco, sem história? Você não quer se arriscar, você não quer sair da zona de conforto, você não quer se atualizar, porque nós vivemos em tempos que precisamos de atualizações. Como eu disse no começo do vídeo, o princípio é o mesmo, mas a prática muda, certo? A segunda coisa que você precisa entender para ser um homem no século XXI é que entender que força não é um luxo, é uma necessidade. Tem gente que demoniza muito a força, tem gente que diz que não precisa de força, porém eu sempre fui um cara adepto e defensor de que sim, precisamos de força. A sociedade moderna, essa sociedade, essa cultura,
essa cultura ocidental na qual estamos e fomos inseridos, ela quer que você seja fraco. Fraco no corpo, fraco na mente, fraco no espírito, fraco em tudo. Tudo ao seu redor está desenhado para te enfraquecer. Temos, por exemplo, fast food, que é uma comida rápida onde você pede por um aplicativo, você não precisa cozinhar, você não precisa ir no mercado fazer as compras. Pornografia está disponível 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano, certo? Redes sociais, disponível a qualquer momento, basta um clique em um aplicativo. Entretenimento vazio, ficar rolando uma tela por horas e horas, ou ficar assistindo ou ouvindo coisas que não te trarão valor algum, ou não vão te agregar nada. E tudo isso é uma anestesia para a sua força vital. Se você não for forte, cara, vai ser descartado. Como eu já falei em uns meus vídeos passados, a natureza não tolera espaços. A natureza não tolera espaços. E a lei da selva, ela é muito clara quando ela fala: apenas os fortes e os mais adaptáveis sobrevivem. Isso é evolução das espécies, isso é habilidades desenvolvidas ao longo da nossa evolução. Isso é natureza, isso é biológico, não há como você mudar isso, certo? Não é porque estamos inseridos num tipo de civilização um pouquinho mais confortável é que isso muda. Não, apenas estamos numa selva de concreto, onde se você não for forte, você será esmagado brutalmente pelos mais fortes. E ninguém respeita, cara, um homem que não consegue se defender ou sustentar a si mesmo. Ninguém respeita um homem que não consegue se defender ou se sustentar. Ninguém respeita, certo? Você pode ver que ninguém respeita um homem. Ninguém tem dó de homem, certo? Sabe por que ninguém tem dó de homem? Sabe por quê? Porque o homem ele é uma raça descartável. Você precisa de 5 homens para repovoar a terra. 5 homens bem férteis. Agora, 5 mulheres, você não consegue repovoar uma terra. É por isso que homens são mandados para a guerra. É por isso que homens são colocados a fazer trabalhos mais perigosos. E é por isso que homens, como diz aquele meme, vivem bem menos que as mulheres. É claro que isso existe outros fatores, mas na sua grande maioria esse é o significado. Por que o homem ele é uma raça descartável? É porque, afinal de contas, você precisa de 5 homens bem férteis para repovoar a terra. Agora você não consegue repovoar a terra toda com apenas 5 mulheres, né? E, cara, isso é um ponto que você precisa prestar bem atenção, que ninguém respeita um homem fraco, tá? Ninguém respeita. E, cara, isso não é sobre ser brutalmente um sem cérebro. É sobre ter controle total sobre si mesmo. E tu precisa entender que tanto a força física quanto a força mental e a emocional, elas são um conjunto de coisas que você deve ter para ser um homem no século XXI. Força física, vamos lá. Levanta pesos, pratica um esporte, alaúde, um corpo fraco reflete uma mente fraca, certo? A prática do exercício físico. A prática pode ser, sei lá, na verdade a prática em si, ela muda. O princípio é o mesmo, né? O princípio é exercício físico, prática. Andar de bicicleta, correr, levantar pesos, powerlifting, academia. Não sei o que você vai fazer. Porém, adote esse princípio para sua vida, de ter força, porque uma hora você vai ter que usar. Força mental. Enfrentar desconfortos, coloque-se em situações difíceis de propósito. O sofrimento, quando enfrentado pela frente, ele provavelmente se torna mais resistente. Não fique buscando conforto, paz e paz demais. Como eu já falei, a paz ela é momentânea. Nem o mundo aguenta tanta paz assim, porque a paz ela é tediosa, ela é chata, ela não tem conquista, ela não tem propósito. Meu propósito é encontrar a paz. Paz onde? Você quer encontrar paz para quê? Você vai encontrar paz e você vai encontrar um tédio depois disso, porque não tem graça nenhuma em paz. É por isso que o nosso mundo vive em guerra. E força emocional, você precisa controlar suas emoções. É que nem diz, eu não sei de onde é que vem essa frase, mas um homem que ele controla a sua língua, o seu coração e o seu pênis, ele já está com 99% dos seus problemas resolvidos.
E aqui não é sobre não sentir nada, mas sobre nunca permitir que elas governem as suas ações ou permita que tome decisões por vocês. Porque afinal de contas há muitos homens que tomam decisões baseados na emoção e não na razão. Então você precisa controlar seu emocional. Você precisa ter esse controle emocional. Principalmente se você for jovem. Eu, na minha juventude, cara, eu já fiz muita cagada por não saber controlar minhas emoções. É claro que isso vai de idade, vai de vivência na nossa sociedade, que a gente vai ganhando essa maturidade com o tempo, que você vai vendo que se você tivesse a mente de hoje, lá 5 anos atrás você não tinha feito tanta merda assim. Porque você não tinha essa maturidade, você não tinha esse conhecimento. Mas se você é jovem e assiste o meu canal aqui, eu lhe estou lhe dando esse conhecimento. Certo? Então, essa é a segunda coisa que você precisa saber para ser um homem no século XXI. Que força não é luxo, é uma necessidade, também é algo natural nosso. A terceira coisa que você precisa saber para ser um homem no século XXI é que dinheiro é poder e poder é liberdade. Cara, infelizmente ou felizmente, ninguém vive sem o money, o din-din, o dinheiro. Por acaso você já viu um homem pobre ser respeitado? Não. Eu nunca vi. Nunca vi um cara pobre ser respeitado. E, cara, isso não é nem sobre materialismo, é sobre independência. Até porque, às vezes, por exemplo, quando um homem pobre entra num banco, quando um homem pobre ele entra em algum lugar onde há pessoas com dinheiro, elas vão olhar para esse cara com um olhar, você sabe, né, de inferioridade, vendo aquele homem como inferior, porque afinal de contas, querendo ou não querendo, aquelas pessoas são melhores no quesito financeiro do que ele. Aquele papo de que não existe ninguém melhor do que ninguém é uma grande balela sem igual. Eu não sei quem foi que inventou isso. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Claro que não, né? Só existem pessoas melhores do que você. Acho que deveria mudar a frase, né? Não existe ninguém melhor do que ninguém. Só existe uma pessoa, ou duas, três, ou milhões melhores do que você. É simples. Pode ser, sei lá, no quesito dinheiro, pode ser no quesito força, pode ser no quesito inteligência, mas sempre haverá alguém melhor do que você. Então, sim, existem pessoas umas melhores do que as outras, tá? E o dinheiro, ele é importante para o homem. Um homem que não controla suas finanças é um homem que vive sob o jogo de outros. É um homem que vai viver endividado, é um homem que vai viver refém do próprio salário, é um homem que vai viver de salário em salário. Eu não sou o cara hoje que eu posso dizer que eu tenho horrores de dinheiro, mas eu sou um cara que eu estou buscando a minha independência financeira, a minha liberdade financeira. Não ficar dependendo de uma empresa, dependendo de um patrão para ter um dinheiro, certo? E não importa se você odeia o seu trabalho ou acha que ganha um pouco, apenas trabalhe, rale. Mas, Léo, trabalhar no quê? Cara, eu não vou saber te dizer no que trabalhar, porque eu não te conheço. Mas eu, por exemplo, hoje eu tô focando em criar mais canais no YouTube, administrar esses canais, porque afinal de contas, a minha escala atual, eu trabalho numa escala 4x3, 3x4, o que me permite ter mais tempo dentro de casa, certo? E, cara, eu economizo, eu construo algo, certo? E cada centavo aí que você consegue acumular é uma arma contra a submissão. E como tá todo mundo falando, ter o Bitcoin, não estou incentivando ninguém a comprar Bitcoin, certo? Mas ter uma criptomoeda descentralizada para proteger seu patrimônio virou mais do que algo essencial. E você precisa ter algo para proteger seu patrimônio. Se você deixa algo nas mãos do governo, deixa algo na mão do banco, a qualquer momento esse dinheiro simplesmente pode sumir da sua conta, pode ser confiscado, igual já aconteceu em um governo passado. E cara, isso é até um ato de sobrevivência, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Com essas altas do dólar, com esses governos querendo se intrometer em tudo, com esse Drex que tá vindo aí agora, você como homem precisa proteger o seu patrimônio, se é que você tem algum. Você precisa defender e proteger quem você ama, porque esse é o papel do homem. Não é o papel da mulher proteger e defender quem ela ama. Esse é o papel do homem, certo? Que fique bem claro isso.
E pare de procurar atalhos. Esquemas de dinheiro fácil, tem muita gente que procura coaching milagroso, criptomoedas da moda, tudo isso é armadilha para todos. E quando eu digo criptomoedas da moda, é aquela pessoa que fica indicando para comprar determinada criptomoeda. Você vai, compra e perde tudo o seu dinheiro. O verdadeiro dinheiro ele vem do esforço, paciência e estratégia. E tudo aquilo que vem fácil, também vai fácil. Então, para ser um homem no século XXI, você precisa ter meios de ganhar dinheiro. E dinheiro é poder, e poder é liberdade. A quarta coisa também, eu não queria falar sobre isso, mas eu acho essencial, porque afinal de contas, eu já falei no vídeo que o canal ele não é focado em falar de relacionamentos, como muitos canais de masculinidade só falam disso. Como se só isso resumisse masculinidade, né? Eles não falam de outra coisa a não ser masculinidade. Mas eu preciso falar de relacionamentos, tá? Porque afinal de contas, isso é um grande quebra-cabeça na vida de um homem, é uma grande peça na vida de um homem e todo homem vai querer se relacionar. Ah, Smirnov, mas eu não quero me relacionar, eu sou mictal, eu sou adepto a essas nomenclaturas aí. Tudo bem, tá? Você é livre para fazer as suas escolhas, mas cada escolha tem, porém, a sua consequência. Só não vem me encher o saco aqui não, tá? Vamos lá, relacionamentos. Você precisa ser estratégico e não dependente. Homens que baseiam, por exemplo, a sua vida em agradar mulheres acabam sendo destruídos por elas. Não porque as mulheres sejam um problema, mas porque a dependência emocional é o maior veneno que um homem pode consumir. Eu já vi muito cara sendo dependente de mulher, cara. Muito cara sendo dependente de mulher. Muito cara baseando as suas vidas ou até mesmo desvivendo as suas vidas por conta de mulheres. E, cara, isso é um completo absurdo na minha visão. Você não deve basear a sua vida em agradar mulheres ou depender de uma mulher, certo? Primeiro você constrói algo para depois você ter uma boa mulher do seu lado. Como eu fiz, eu tenho hoje uma boa mulher do meu lado. Você precisa entender que as mulheres não te devem nada, o amor delas é uma escolha, não uma obrigação. Como eu já falei, ninguém é obrigado a te amar, tá? E a atração que ela sente por você depende diretamente da sua capacidade de liderar e inspirar respeito. Ou seja, ser um homem bom em ser um homem. Uma mulher que ela vê um homem bom em ser um homem, seja ele feio, às vezes até pobre, né? Porque a mulher vai ter que ser pobre também, porque eu nunca vi uma mulher rica ficar com um cara pobre. Ela vai ficar com esse homem. Então a primeira coisa que você precisa entender é não implore por amor. Seja um homem que possa caminhar sozinho, mas que escolha compartilhar a sua vida com alguém. Porque afinal de contas tem muito cara que defende essa ideia de que o homem não tem que compartilhar a sua vida com ninguém. Só que, cara, a gente só chegou até aqui porque homens quiseram compartilhar suas vidas com uma mulher, com outras pessoas, quiseram constituir família. Aqueles caras que, por exemplo, descobriram o Brasil, eles não pegaram umas caravelas, jogaram lá no meio do mar e saíram mar adentro, simplesmente porque eles queriam achar uma ilha para eles. Não, eles queriam compartilhar essa ilha, né? Eles queriam compartilhar essa ilha com outras pessoas. Eles queriam constituir impérios. E impérios não se formam apenas com uma pessoa. Então não pense você, menino que está aí sentado dentro de um quarto xingando mulher na internet ou fazendo vídeos atacando mulher ou validando a sua frustração com esses vídeos, não pense você que isso é a verdade absoluta e que isso vai durar muito tempo. Não, isso na verdade representa a ruína de uma sociedade. Porque se nós não temos famílias fortes, casamentos bem solidificados, a sociedade cai. E isso, é claro, tem um grande vilão. E o vilão que ninguém vê, que ninguém percebe, é o próprio Estado. E outra coisa que você precisa entender também sobre relacionamentos é você ser criterioso. Os relacionamentos devem ser alianças estratégicas. Então, deve escolher alguém que soma a sua vida, não alguém que te puxe para baixo. Eu vejo muito cara, por exemplo, dos 9 critérios que ele coloca para escolher uma mulher, os 8 são bunda e peito e rosto bonito. E apenas um critério de caráter. Seja fiel, que deveria ser o mínimo, né? Não é nem critério, deveria ser o mínimo, né? De uma relação entre duas pessoas. Mas você deve colocar critérios de valores para escolher uma boa mulher. E outra coisa também, mantenha o controle. Nunca perca a sua identidade em relacionamento, tá?
homens que se tornam dependentes de validação são facilmente descartados. O cara que ele precisa toda hora da mulher tá validando ele, da mulher tá dando atenção para ele, ou simplesmente homens que se deixam dominar por mulher, eles simplesmente perdem o controle e aí é que perde total respeito daquela mulher por esse cara. Então, homens, não percam o controle. Cara, não tenho muito o que falar sobre relacionamentos. O relacionamento que eu tenho, meu casamento, ele é feliz. É um casamento bem consolidado, posso dizer assim. E eu tô feliz com a minha esposa hoje. Então, assim, eu não tenho muito o que falar sobre relacionamentos, porque não é um tema que eu estudo. Eu estudo masculinidade, eu não estudo relacionamentos, certo? Então vamos pra quinta coisa aqui. Eu não sei se eu tô na quinta ou tô na sexta, já me perdi aqui, mas vamos colocar como quinta, né? A solidão, ela é uma arma, ela não é um castigo, tá? Essa solidão aqui, ela pode ser confundida com o migtal, ou, sei lá, o lobo solitário. O lobo solitário, ele morre mais fácil do que andar em bando, né? Afinal de contas, o lobo solitário, ele é atacado por um bando e é ele que morre, né? A solidão, ela é uma arma, ela não é um castigo, tá? A verdade que ninguém te conta é que o caminho do homem, ele é em si solitário. Ele é muitas das vezes, o meu foi solitário por muitos anos. Enquanto, por exemplo, você desenvolve a sua força, os seus recursos e a sua independência, muitos vão te abandonar. Nenhuma, talvez, mulher vai te querer. Amigos, família, mulheres, todos podem se afastar porque você não está mais jogando o jogo deles. Você não está, por exemplo, oferecendo algo. E se um homem não tem nada para oferecer, cara, a verdade esmagadora é que ninguém vai querer esse homem. Se o homem não tem nada a agregar, tanto na sociedade como na vida de alguém, ninguém vai querer esse cara. Essa é uma verdade esmagadora que você precisa ouvir e estar a par disso. Mas essa solidão, ela é um privilégio. É nela que você se conhece, é nela que você evolui, é nela que você descobre o que é realmente importante. É nela que você constrói a sua independência, certo? E quando você finalmente estiver no controle da sua vida, você verá que aqueles que ficaram fora foram os únicos que realmente valiam a pena. Não, peraí, eu falei errado, tá? Aqueles que ficaram com você foram os únicos que realmente valiam a pena. E se, por exemplo, nessa jornada você encontrou uma mulher e essa mulher fez você crescer, te ajudou a crescer ali, e quando você chega a determinado patamar, você percebe que não, essa mulher não era uma interesseira. Essa mulher, ela não era, por exemplo, essas mulheres que vivem pedindo por aí absurdos 15 mil reais por mês. Não, ela não era. Ela só queria realmente um bom homem do seu lado. E você foi esse homem. E também ela viu ambição em você. Ela viu liderança em você. Ela viu um cara que tinha sangue no olho. E por isso que ela ficou com você, certo? Então a quinta coisa aqui é que solidão, sim, ela é importante, porém, ela não é um castigo e não deve ser levada a vida toda, tá? Então você deve ser solitário ou ficar na solitude por um tempo, mas depois você sim precisa ter laços, seja familiares ou com amigos ou com negócios ou com seja lá o que for. Mas sim, você precisa de convivência social, senão você simplesmente é um cara cercado numa muralha com medinho do mundo ou de ser pisado pelo mundo. É isso. A sexta coisa é que não seja domesticado. Você precisa saber disso para ser um homem no século XXI. Essa agenda castradora que nós temos hoje, essa agenda que castra o homem moderno, ela está aí há muito tempo. Que mais de 60 anos de poeira ideológica feminista, todos nós fomos um pouquinho contaminados, não é? O homem moderno, ele foi castrado. Ele é dócil, obediente, frágil e dependente. Ele se curva ao sistema e aceita tudo que é imposto sem questionar. É aquele cara que aceita ser mandado por uma mulher, que deixa uma mulher gritar com ele, que deixa qualquer pessoa falar o que quiser, que não se posiciona, que tem medo de desagradar as pessoas. Você acha que eu tenho medo de desagradar você? Eu não tô nem aí, cara. Eu simplesmente não tô nem aí. Tá, se eu vou desagradar, se você vai concordar ou não comigo. Eu não ligo, eu não vim aqui para agradar ninguém, certo? E o que eu devo dizer aqui é que você não tem que ser esse homem, mas nem que a vaca tussa, cara. Da onde que o homem foi feito para ser domesticado? Quem foi feito para ser... Nem cachorro foi feito para ser domesticado. Nem cachorro. Você precisa ser
selvagem, tá? Selvagem. Porque afinal de contas são as suas raízes. E você não deve ignorar isso. Isso não significa, claro, ser irracional ou impossível, mas sim ser incontrolável. Saber, como por exemplo, sacar a espada quando necessário. Um homem selvagem não aceita limites arbitrários. Ele não se curva a narrativas e não pede permissão para existir. Ser selvagem é pensar por si mesmo, agir por si mesmo e viver por si mesmo. Não é manipulado por promessas vazias ou ameaças insignificantes. Então, cara, não seja domesticado por ninguém, tá? Não seja domesticado por ninguém. Não obedeça a qualquer ordem ou regra que querem te impor. Não aceite qualquer suposta verdade como algo absoluto. Questione, investigue, estude, se encontre e também honre você mesmo, certo? Não seja domesticado. E vamos ao final. O que é ser um homem de fato no século XXI, né? E como eu já abordei vários temas aqui, ser um homem no século XXI é sobreviver a um mundo que quer te destruir. É ser forte quando todos ao seu redor são fracos. Tá? É buscar intencionalmente em um mar de futilidades, tá? Essa força. E cara, a masculinidade ela não tá composta em apenas um significado. Como eu já falei aqui, a masculinidade ela é o caule. E aí vai ter depois os galhos, as flores não, né? As folhas, talvez flores, os frutos, né? E aí essa masculinidade, ela passa por tempos, ela passa por mudanças de clima. É que nem uma mudança de clima realmente, né? Agora nós estamos passando por um longo inverno, essa masculinidade. Mas eu acredito que cedo ou tarde a gente vai ver um sol nascer nesse inverno. E também o significado de ser um homem no século XXI é como ser um último bastião de honra numa sociedade que celebra a mediocridade. Se você não está disposto a fazer isso, você já perdeu. Mas se você decidiu que vai se levantar, suportar e lutar, então parabéns para você. Você está no caminho certo para ser um homem de verdade. Lembre-se que o mundo não te deve nada, mas você deve tudo ao mesmo tempo. Seja implacável, certo? Então, cara, esse foi o vídeo de hoje, tá? Ficou longo, afinal de contas os vídeos aqui vão começar a ser longos, porque eu não vou começar a fazer tanto vídeo com frequência aqui, porque eu estou focado em outros canais. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que esse conteúdo ele seja gratificante e agregativo à sua vida, certo? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.